iPhone XS Max ou iPhone XR? Será que compensa gastar uma fortuna e comprar o aparelho mais caro da história da Apple ou comprar um aparelho de baixo custo da maçã? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um comparativo entre iPhones, o XS Max e o XR. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, já acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações, porque desse jeito o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo por aqui. Se gostar, por favor, deixa o seu like e o seu comentário, porque desse jeito o YouTube entende que o conteúdo é relevante e consegue recomendar para mais pessoas aqui dentro da plataforma, beleza? Então agora, façam suas apostas, iPhone XS Max ou iPhone XR? Vamos para o comparativo. Lá em setembro de 2008, a Apple apresentou 3 novos iPhones. Dentro desses 3 aparelhos, 2 são o que estão nesse vídeo, o iPhone XS Max e o iPhone XR. O primeiro modelo é uma versão gigante com uma tela de 6.5 polegadas OLED e um aparelho realmente incrível, tanto é que ele é o mais caro da história da Apple. Nesse modelo a gente tem a capacidade disponível de até 512 GB e recursos que são muito interessantes. Do outro lado a gente tem o iPhone XR, que é um aparelho relativamente de baixo custo, onde a Apple colocou tecnologias um pouco inferiores em relação à tela e também em relação à câmera, mas em contrapartida ela conseguiu entregar um aparelho a um valor extremamente competitivo de $749. Então agora vamos de fato começar o comparativo. O design de ambos os aparelhos são parecidos e muito elegantes. O iPhone XR se diferencia do XS Max por conta de ter uma borda na parte frontal ligeiramente maior, isso por conta da tecnologia de tela IPS LCD que a Apple, como eu já falei, colocou nesse modelo de celular para reduzir custo. Então no iPhone XS Max a gente tem uma tela de OLED que percebe-se que ela é mais fina, a borda é mais fina e também é notória a diferença de tamanho de 6.5 polegadas no caso do XS Max para 6.1 polegadas no caso do iPhone XR. Na parte traseira as diferenças são em relação principalmente à câmera. Em um aparelho a gente tem uma câmera dupla com 12 megapixels nas duas câmeras, uma tem um zoom um pouco maior que a outra e esse aparelho é capaz de fazer fotos e vídeos em 4K e fotos no modo retrato, não só de pessoas, mas também de animais e objetos. Já no iPhone XR a gente tem um aparelho que é capaz também de fazer vídeos em 4K, entretanto o modo retrato, por ser de software e só ter uma câmera de 12 megapixels, não funciona além de pessoas, ou seja, só com pessoas que ele funciona. Se você tentar fazer com um cachorro, com um objeto ou com qualquer outra coisa, infelizmente ele não vai funcionar. Falando um pouco em cor, o XS Max pode ser encontrado em 3 cores, preto, branco e, o mais feio de todos, dourado. Já o iPhone XR pode ser encontrado em 6 cores, branco, preto, azul, amarelo, laranja e a minha cor preferida, mais bonita de todas, o Product Red, que é incrível, esse vermelho é demais. Falando em processador, ambos os aparelhos possuem o mesmo processador, o A12 Bionic, que a Apple lançou em 2018 em todos os iPhones que foram lançados, o XS, XS Max e XR. A diferença aqui é que o irmão maior, o XS Max, possui 4 GB de memória RAM e já o iPhone XR possui 25% a menos de memória, ou seja, 3 GB. Hoje em dia a gente não percebe diferença nenhuma na velocidade, no gerenciamento dessa memória, mas é muito provável que daqui 2, 3 anos, com um aparelho mais pesado, com iOS mais robustos, que a gente aí de fato perceba uma diferença de velocidade entre um aparelho e outro. Mas hoje em dia essa diferença não é nem percebida. Ambos os aparelhos possuem câmeras de 7 megapixels na frontal e 12 megapixels na traseira, lembrando que o XS Max tem 2 câmeras traseiras, uma com zoom, e a diferença é essa. Eu não falo que uma é melhor que a outra, na verdade eu acho que a do XR é melhor que a outra. Daqui a um minutinho você vai ver na categoria de câmera, onde eu mostro o comparativo das fotos. E agora falando sobre o armazenamento, o iPhone XS Max chega nas lojas com 3 capacidades, 64 para o modelo de entrada, 256 para o modelo intermediário
necessário e os incríveis 512 GB de armazenamento para o modelo topo de linha. Já no caso do iPhone XR, a gente encontra também três capacidades, começando por 64 GB, chegando no intermediário de 128 GB e no teto, no topo do XR de 256 GB. É a terceira vez que eu falo aqui, mas eu preciso falar agora especificamente sobre a câmera. O iPhone XS Max e o XR se diferencia bastante em relação à câmera. O XS Max possui na sua traseira duas câmeras de 12 megapixels, sendo que uma tem um zoom um pouco maior que o outro. Então, para fotos com zoom, ele ganha do iPhone XR, porque tem uma câmera com um zoom óptico já maior. E em contrapartida, em fotos no modo retrato, na minha opinião, parte da noite, o XR consegue entregar um resultado melhor via software, porque ele não usa duas imagens para sair o resultado final do modo retrato. No XR é tudo software, então fica mais bonita a foto, na minha opinião. Ambos os aparelhos também possuem o modo panorâmico, o modo quadrado, o modo slow motion em 240 frames por segundo e, obviamente, também que eu não poderia deixar de falar, ambos os aparelhos possuem 7 megapixels na câmera frontal, possuem a mesma qualidade de câmera, que é muito boa por sinal. Uma das grandes polêmicas do iPhone XR foi em relação à sua tela. Quando ele foi lançado, a imprensa criticou a Apple por não ter colocado uma tela Full HD nesse modelo. De fato, eu fiquei um pouco com o pé atrás antes de pôr as mãos nesse modelo, tanto é que eu fiz um unboxing. Se você ainda não assistiu o unboxing do XR, clica aqui ou aqui, você está assistindo por aqui o vídeo, então assiste que tá bem legal, e eu tava realmente com medo dessa tela. Mas quando eu peguei o aparelho na minha mão e pude mexer, eu percebi que a tela era tão boa quanto a tela do iPhone 8, do iPhone 7. A única diferença, é claro, pro OLED é que o preto não é tão preto, as cores não são tão vivas, mas se você não é um cara tão detalhista, e olha que eu sou detalhista, mas se você não é tão detalhista, eu acho que a tela do iPhone XR não vai te decepcionar. Eu até particularmente acho a tela do XR melhor, porque 6.1 polegadas para mim ficou ideal. 6,5 eu já achei que ficou grande demais, então no quesito tela eu recomendo que vocês escolham o iPhone XR. Vamos falar sobre um assunto polêmico agora, né? Os preços. Aqui no Brasil, o iPhone XS Max começa em R$ 7.999, o preço oficial da Apple para o modelo de entrada, 64 GB. Já lá do lado do iPhone XR, o valor original padrão é R$ 4.199. Detalhe que esses valores são os valores padrões da Apple no momento que eu gravo esse vídeo, e esse roteiro foi preparado agora em janeiro, então os valores podem alterar até o final do ano, podem subir, podem reduzir. Tudo depende da política da Apple em relação aos preços do iPhone, mas hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, esses são os valores dos dois aparelhos. Olha, na minha opinião, os aparelhos são parecidos e são extremamente diferentes. No XS a gente tem alguns recursos a mais, como proteção contra água a profundidades mais profundas, a proteção IP68. Já no XR a gente tem a proteção IP67, que protege por 30 minutos até a profundidade de 1,5 m em água doce sempre. Outra coisa que a gente perde no XR também é o 3D Touch, que é aquele recurso onde você pressiona um atalho na tela do iPhone e ele te dá atalhos, por exemplo, para você fazer uma ligação nos favoritos mais rápida, ou fazer uma edição na foto, ou abrir uma prévia de alguma notificação que você recebeu. Se você é o tipo de pessoa que gosta de fotos também em modo retrato, não só de pessoas, mas de animais, de objetos, aí nesse caso eu recomendo que você parta para comprar um iPhone XS Max. Agora, se isso não faz diferença para você, você quer economizar, pegar um aparelho rápido, bom, que dure a bateria muito, mas sério, a bateria do iPhone XR dura muito, vai pro XR que você não vai se arrepender. Eu já fiquei com os dois aparelhos por vários meses usando desde o lançamento, desde setembro, outubro do ano passado, e é esse o veredito que eu trago. Gostou? Curtiu? Concorda? Não concorda? Deixa o seu comentário, eu quero conversar com você aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau!